Amados, vocês acreditam que Deus tem um propósito na tua vida? Amém? E eu quero falar justamente nesse sentido nessa noite. E o tema da nossa mensagem é perseverar no processo para alcançar o propósito. Às vezes nós queremos o propósito, mas não queremos passar pelo processo. E o processo, ele faz parte da nossa vida. O processo, ele é fundamental para que nós possamos alcançar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E o texto base para a nossa meditação é 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. O capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vem trazendo justamente essa linha de muita perseguição, mas o apóstolo Paulo sempre tentando consolar, contornar a situação, dizendo do poder de Deus para que eles possam trazer à memória aquilo que Deus fez, faz e fará. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que não veem são eternas. Então, o processo, ele nos direciona ao propósito. E quando nós entendemos isso, fica mais leve a caminhada cristã. Eu terminei domingo, eu gosto muito de série de sermões. Eu falei, acho que 8 sermões sobre a caminhada cristã, desde a fé até a volta de Jesus. Então, nesse período aí, é um processo árduo, um processo longo para se chegar até a vinda de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso, que nós devemos entender esse processo. Porque se nós entendermos o processo, aquilo que ele tem de propósito para nós, nós vamos estar caminhando, trabalhando passo a passo para chegar, não atropelando etapas. Porque Deus, quando criou, eu acho isso fantástico, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou, formou o homem e a mulher em que dia da criação? No 6º dia. E todos os outros dias, o que Deus estava fazendo? Preparando um ambiente para que o homem habitasse naquele ambiente. Ele preparou tudo. Imagina se ele criasse um homem sem criar as luzes, sem criar as plantas, sem criar as outras coisas. Então ele criou tudo. Então Deus tem um propósito. E esse propósito que Deus tem para as nossas vidas é um propósito de cuidado com a sua criação. E o ser humano, nós somos a coroa da criação de Deus. Todas as vezes que ele terminava, um dia ele dizia, foi bom. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, foi muito bom. Então nós somos a coroa da criação de Deus, Ele preparou tudo. Mas para isso nós devemos entender que nós temos um processo, uma caminhada, não atropelando etapas. Nós somos focos do amor de Deus, Ele criou todas as coisas por amor a Ele, mas por causa de cada um de nós. Alguém um dia perguntou, mas se existisse um ser humano na terra, Jesus morreria por esse ser humano? Eu disse, sim, sou convicto disso. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. De todas as riquezas não paga o amor de Deus por uma alma. Não se compra o amor de Deus para uma alma. Por isso, nós temos que ter essa convicção de que o propósito é aquilo que nós desejamos atingir, alcançar, aquilo que nós almejamos. Mas eu não posso olhar lá na frente sem passar pelo processo. Eu não posso ficar atropelando etapas. Porque o processo, amados, é o caminho que Deus usa para nos moldar ao longo desse processo. A pergunta que eu faço é, você é igual, idêntico de quando Jesus te salvou?
Eu creio que você evoluiu ao longo da caminhada. Muitas coisas Deus foi libertando, transformando e ensinando. A bagagem aumentou de conhecimento. Mas claro que não basta somente bagagem de conhecimento. Ao término de um culto lá na Vila Dias, um morador em situação de rua chegou e falou: pastor, eu tenho o Salmo 37 de cor na minha mente. Falei: não é pequeno. O Salmo 37 não é pequeno. E ele recitou de cor o Salmo 37. E eu olhando, conferindo. No final eu perguntei a ele: você tem vivido algo desse salmo na tua vida? Ele disse: não. Falei: conhecimento não basta. Tem que ter prática. E essa prática é justamente esse processo que nós enfrentamos. E muito processo, ele tem uma variação de pessoa para pessoa. Para uns são mais árduos, para outros mais tranquilos. Mas o processo todos enfrentamos. Você não pode planejar algo e dizer: eu já vou começar a construção sem fazer o quê? O alicerce. O processo é justamente esse alicerce que nós estamos construindo. E custa caro. Nós temos que pagar, muitas vezes, o preço. Não desejar o propósito sem passar pelo processo. Então, em primeiro lugar, o processo é o lugar do trabalho interior. Aonde Deus começa a trabalhar na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa vida. Aquilo que Ele tem para mim é diferente daquilo que Ele tem para você, mas a forma que Ele trabalha na minha vida, Ele vai trabalhar na tua vida também para usar você. Por isso, o versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Por isso Deus começa a trabalhar no nosso coração, mesmo quando você está cansado. Ontem nós tivemos o PG no Espaço Cidadão, com os jovens e adolescentes e adultos, né, que vão também. E a filha do Luciano, a Laura, trouxe uma palavra sobre fé e esperar. Nós queremos ter fé, mas o difícil é esperar. Esperar aquilo que Deus está trazendo para nós. E muitas vezes esse desânimo bate às nossas portas. Muitas vezes nós sentimos desânimo. E ele vai corroendo, a palavra corromper vai nos corroendo. E se nós não tomarmos cuidado, o desânimo toma uma determinada proporção na nossa vida, ao ponto de chegar e dizer: eu não vou mais à igreja, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais a Deus, eu peço, Deus não responde, eu vou, mas nada acontece. E parece que as coisas estão paradas, estagnadas, mas pelo contrário, Deus está trabalhando. E a palavra de Deus diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós temos que esperar em quem? A vontade de Deus, não a vontade do homem. O processo nem sempre é visível. Ele está trabalhando na nossa vida para que nós possamos nos fortalecer para enfrentar o processo. E o propósito também, muitas vezes, ele não é visível. Por isso que nós ficamos a perguntar por que está acontecendo, o que está acontecendo nas nossas vidas. O que Deus faz através de você, Ele faz primeiro em você. Ele nunca vai usar alguém sem primeiro trabalhar aquela vida. É como uma pedra que ela precisa ser lapidada. E a gente fica pensando o porquê, né? Tirar tanto daquela pedra tão bonita, mas o necessário. Outra ilustração que podemos usar é uma parreira. Às vezes, na casa do meu tio, casa de fazenda grande, tinha uma parreira que circundava todas aquelas janelas grandes, e ele ia lá, cortava aqueles galhos bonitos. Eu ficava me perguntando, por que tirar um galho tão bonito daquele? E aí ele dizia: é porque isso está atrapalhando a produção do fruto e também o crescimento dessa parreira. E às vezes Deus faz isso na nossa vida, Ele trabalha em nós, podando as arestas necessárias, porque Ele trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Esse é o processo que Deus usa, mesmo no desânimo. E a palavra de Deus fala que Ele faz forte o
cansado e revigora a força daquele que não tem nenhum vigor. São promessas de Deus para as nossas vidas. Isaías 40, 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o fardo de Deus é leve. E nós estamos muitas vezes carregando um fardo pesado. Não queremos distribuir, primeiro com Deus, também com os irmãos. Por isso a necessidade da igreja de estarmos na casa de Deus. José, gosto muito da história de José. O que José enfrentou? Ele enfrentou rejeição, prisão, esquecimento. Imagina um homem que servia a Deus e naquele momento foi assediado, injustamente julgado e colocado numa prisão, ficou ali 2 anos naquela prisão. Além de estar na prisão, esquecido, porque nem o copeiro-chefe lembrou dele, né? Mas o que Deus estava fazendo na vida de José naquele momento? Ele estava passando por aquele processo, porque ele sabia que ele iria usar José depois também, como um instrumento nas suas mãos. Então, amados, o processo ele é doloroso, o processo é árduo. Por isso nós temos que pedir a orientação de Deus para que Ele possa estar falando conosco o porquê isso está acontecendo na nossa vida. Segundo, o processo revela o propósito. Versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas espera aí, já faz 20 anos que eu estou passando por um momento e eu chamo isso de leve e momentânea tribulação. O que Paulo estava querendo dizer justamente quando ele fala leve e momentânea tribulação? Quando nós comparamos com a eternidade que Deus tem para nós, tudo que nós passamos, independente de quantos anos estamos passando, é momentâneo. A comparar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem um eterno peso de glória. Quando nós compreendemos isso, nós aceitamos melhor as tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos. Porque às vezes, amados, as pessoas dizem: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, parece que as coisas pioraram. Eu falei: mas que sentido? As perseguições. Eu falei: então você está no caminho. Porque a palavra de Deus fala assim: toma a tua cruz e siga-me. Não, o caminho de Deus não é mar de rosas, amados. Mas nós temos um livramento de Deus todos os dias. Lembra lá do povo de Israel, lá no Egito? Quando Deus começa a lançar através de Moisés e Arão as pragas, a partir da 3ª praga, Deus começou a preservar o seu povo. Havia escuridão no meio onde estavam os egípcios, e aonde estava o povo de Israel não havia, porque Deus preserva e cuida do seu povo. Ele tem um cuidado muito especial. Por isso, amados, o sofrimento que você vive não é o fim, ele é o meio. Esse meio que você está enfrentando, não fique pensando: nossa, acabou para mim, agora não dá mais, acabou, o que será da minha vida? Mas ele não é o fim, ele é o meio, aquilo que Deus está permitindo que você passe. Por quê? O que hoje você passa, amanhã vai ser testemunho. O que você tem enfrentado hoje, os processos que você tem enfrentado, amanhã vai ser testemunho na vida do outro. Quantas vezes nós ouvimos estamos enfrentando uma dificuldade e alguém fala: eu já passei por isso e superei. E você fala: nossa, se ele passou e superou, eu também posso, porque eu sirvo o mesmo Deus. Amém? Por isso, amados, quando você enfrentar dificuldades, lutas, lembre-se disso. Deus não desperdiça uma lágrima, Ele transforma em sabedoria e compaixão. Sabe as lágrimas que você tem derramado, que o teu irmão não vê, a tua esposa não vê, que o teu esposo não vê, que o teu filho não vê. Ele tem recolhido essas lágrimas e transformado essas lágrimas em compaixão. Há um jargão que é mais comum no meio pentecostal, que diz: estou passando pelo deserto. O que é deserto na nossa vida? Para o crente, o deserto é provação, mas também é purificação. Todas as vezes que Deus queria provar o seu povo, purificar o seu povo, Ele levava para o deserto. Inclusive o seu próprio filho foi ao deserto. Às vezes nós estamos enfrentando um deserto na nossa vida, simbolicamente falando.
Mas nós temos o cuidado de Deus em todas as coisas. Ele permitiu que o seu povo ficasse 40 anos no deserto, mas não faltou nada para aquele povo. Eles plantavam? Como? Não tinha como plantar, né? Mas Deus o sustentava, como Ele sustenta a nossa vida. E às vezes nós temos medo do processo. Nossa, mas eu vou ter que enfrentar isso agora. Um diagnóstico que muitas vezes recebemos. Ah, você vai ter que passar por esse processo, mas e agora? Agora Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando da nossa vida, da nossa família, mas o meu filho vai ter que enfrentar isso agora. Mas Deus continua cuidando, como Ele cuidou e continua cuidando das nossas vidas. Moisés, quantos anos Moisés ficou em Midian, lá com seu sogro, pastoreando? Imagina Moisés pastoreando, né? Não entendia nada de ovelha, foi crescendo lá no... Mas ele aprendeu ali a ser humilde, para que depois Deus o usasse. Ele passou por um processo de 40 anos, para que depois Deus dissesse a ele, agora você volta lá no Egito, você vai ser um instrumento para resgatar o meu povo. Então esse processo, amado, o processo que nós enfrentamos, o processo que revela o propósito. O propósito do quê? O propósito eterno de Deus. Quando nós temos a consciência daquilo que nós estamos enfrentando é momentâneo, comparado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é eterno, o processo fica mais leve ao longo da caminhada. Terceiro, o processo exige permanência e fé. Versículo 18a, somente a parte A do versículo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem. Às vezes nós queremos desistir porque o processo está muito doloroso. Por isso lá no versículo 16 ele fala, não desanimamos. Ele não está falando, não desanime, não desanimamos. Por que ele usa esse termo? Quando um irmão sofre, a palavra de Deus fala que nós devemos sofrer junto com esse irmão. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Eu não posso ficar ausente do sofrimento que o meu irmão está enfrentando. Por isso eu tenho que estar junto. Por isso, amados, por que é necessário entender os propósitos de Deus? E como entender, esse propósito de Deus? Deus tem um propósito para cada um. E quando você entende o propósito, você vai passar pelo processo de uma forma mais tranquila, sem murmuração, sem reclamação. Da mesma forma que o ouro é provado pelo fogo, o caráter também é provado. Como Deus pode usar a nossa vida? Ah, pastor, mas eu não tenho cargo nenhum na igreja. Deus pode usar a tua vida onde Ele quiser, falando do amor dEle para as pessoas, testemunhando o amor dEle para as pessoas na faculdade, no colégio, lá na escola, aonde você estiver no trabalho, na vida do vizinho. Deus pode usar a tua vida como instrumento, mas você tem que estar passando por esse processo, sendo moldado por Deus, para que depois você possa ser usado por Ele. 4. No final do processo, Deus revela a sua glória. Parte B do versículo 18 diz assim, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, no final do processo, Deus revela a sua glória. Muitas vezes nós queremos que Deus faça o papel inverso. Em vez de começar o processo, a gente quer que Ele revele a sua glória primeiro. O que o Senhor quer da minha vida? Porque às vezes nós estamos enfrentando uma luta e nós não estamos entendendo nada. Por que está acontecendo isso comigo? Você imagina, voltando novamente em José. Poxa vida, eu estou servindo o Senhor, fui jogado numa cisterna. Agora os próprios irmãos vendem por uma caravana. Eu chego lá, a mulher de Potifar vai me assediar injustamente. Potifar me manda para a cadeia, fica 2 anos. Fiquei esquecido lá. Ele não sabia que Deus estava fazendo. Deus revelou a sua glória para ele. Por quê? Porque quando a gente chega lá em Gênesis 50, 20, ele fala para os irmãos, vocês intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. Ele, naquele momento, ele reconhece o propósito. Mas ele teve que passar por todo o processo para reconhecer o propósito, de perdoar os seus irmãos.
Ele entendeu naquele momento que a ida dele ao Egito seria uma bênção na vida da sua família, porque ele, como autoridade, ele podia dar um bom lugar, porque ele deu ao seu pai e aos seus irmãos a melhor terra do Egito para habitar. Mas eu fico pensando, não é registro bíblico, mas certamente José em determinado momento se perguntou. É errado perguntar, questionar, é parte do ser humano. Certamente em algum momento da vida ele ficou: Senhor, estou te servindo numa terra estranha. Eu tinha tudo para fazer tudo errado aqui, eu estou longe da minha família, dos meus. Agora, eu continuo honrando o teu nome. Mas certamente Deus ia fortalecendo cada dia a vida de José. Talvez você esteja num tempo, amados, de espera. Um tempo de dor, um tempo de silêncio. Lembre-se que Deus não está te punindo. Ele está te moldando. Ele não está te punindo, Ele está te moldando. Tem uma música que diz que nós temos que ser provado para ser aprovado. Nós matriculamos nessa escola. E ao longo dessa caminhada nós questionamos muitas vezes, perguntamos. E sabe o pior de tudo isso? É quando Deus não responde. Lembra lá de Jó? Jó fez inúmeras perguntas para Deus. Deus não respondeu nenhuma para ele. Mas quando Deus começou a perguntar perguntas retóricas, Jó foi só diminuindo. Aonde você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Aí Jó chega no capítulo 42 e ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir. Por quê? Porque ele não estava entendendo o processo. E Deus estava fazendo com que Jó enfrentasse aquele processo para que ele chegasse lá na frente, compreendesse o propósito na vida. Amados, por isso ao longo do processo, nós precisamos de ajuda. Quem aqui não precisa de ajuda? E sabe o mais importante? Nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos. A igreja ela é muito criticada. E nós sabemos que ela é composta de pessoas falhas. Pessoas que magoam, nos magoam, que nós magoamos o outro também. Mas a igreja é fundamental nas nossas vidas. Em algum momento da tua caminhada cristã, você já se encontrou desanimado? E um irmão orou por você, um irmão te fortaleceu, um irmão te colocou para cima? Em algum momento da tua vida, você enfrentou lutas e olhou do lado, aquele irmão estava ali junto com você, chorando com você, porque tem momentos nas nossas vidas que palavras não resolvem, mas é choro, é dar o ombro. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que nós devemos suportar um ao outro. O suporte ali é dar suporte, né? A palavra tolerar, na verdade, é dar suporte. Não é tolerar no sentido assim de aceitar o outro de qualquer maneira, não. É dar suporte, é dar o ombro, falar: eu estou aqui com você, você está desanimado, você está enfrentando lutas. Quantas vezes nós andamos contramão à vontade de Deus e somos exortados pelo irmão? Então, amados, quando você foi exortado por um irmão, agradeça a Deus por ter aquele irmão, aquela irmã que nos exorta muitas vezes. Por isso, nós temos que agradecer a Deus. Nós precisamos de ajuda ao longo desse processo. E a igreja é fundamental, é crucial para alcançarmos esse propósito. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42, 1 e 2. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Agradeça a Deus. Perseverar no processo para alcançar o propósito. Não queira atropelar etapas. Se você está enfrentando esse processo, pergunta para Deus: Senhor, até quando? Se for demorar, me ajuda, me fortalece mais do que necessário, porque está difícil. O apóstolo Paulo fala que quando ele enfrentava as pessoas, eram lutas por fora, temores por dentro.
As lutas internas, elas muitas vezes são maiores do que as externas. Por isso nós precisamos da orientação de Deus sobre as nossas vidas para enfrentar esse processo, para alcançar o propósito. E o propósito que Deus tem para as nossas vidas, amados, é a mansão celestial, é a vida eterna. Então não se compara, por isso o apóstolo Paulo não se compara à momentânea, e ele diz, leve tribulação que estamos enfrentando. Não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos cruzar a linha de chegada, juntos para a glória de Deus, um ajudando o outro. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por favor, vamos orar. Bondoso Deus, eu te louvo, Pai, porque apesar dos processos, apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor está conosco. E como a tua palavra diz lá em Mateus 28:20, a parte B diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias o Senhor está conosco, que a tua palavra diz que o Senhor guerreia as nossas guerras, que o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor. Porque quantos processos nós já enfrentamos e o Senhor esteve em todos conosco, ó Pai, e eu sei que o Senhor não vai nos abandonar. Estejam com cada vida, eu não sei se o meu irmão, se a minha irmã tem enfrentado esse processo, que o Senhor esteja aliviando esse fardo, que o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo essa vida, que ela possa olhar, que o propósito é maravilhoso, vale a pena enfrentar o processo para alcançar esse propósito, em nome de Jesus, amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada vida aqui, com cada família representada pelo século dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.